Gente, nós começamos a semana passada o estudo de João 4. Abre lá a sua Bíblia comigo, para nós revisitarmos esse texto que mostra, que narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana, dando sequência aí à nossa série de encontros que Jesus tem com diversos homens, mulheres aí ao longo dos evangelhos, e a gente tem tirado lições específicas aí desses encontros da nossa série Face a Face com Jesus, né? E como vocês devem se lembrar, o encontro de Jesus com a mulher samaritana é um encontro bem recheado de assuntos, é um encontro até extenso em número de versículos. A gente está cobrindo 30 versículos aqui, eu estou tentando correr para ver se a gente esgota isso logo, mas a gente acaba passando por alguma coisa ou outra sem dar muita atenção, porque é muito rico o texto, e é um diálogo que vai passando aí por vários assuntos. Mas o que eu tenho enfatizado com vocês é o que está aqui na tela, né? Que o ensino principal, ou a mensagem central desse texto, é que o Evangelho vence todas as barreiras na salvação do pecador. O fato de Jesus ir até Samaria e conversar com essa mulher, que era uma mulher, por ser samaritana, já um pouco desprezada, a situação dela deixava ela também um pouco de lado e tudo mais, o fato dele comprometer-se, dele determinar ir até lá, falar com essa mulher, apresentar o Evangelho para aquela mulher, essa mulher crer no Evangelho, como parece que é o que acontece aqui. Não só ela, mas os samaritanos da cidade também, mostra para nós que de fato o Evangelho vence todas as barreiras na salvação do pecador. Todas as barreiras. E a gente percebe isso porque o Evangelho, nesse texto aqui, a pregação de Jesus, ele confronta, completa e conduz o pecador. Ele confronta o pecador nas suas faltas, nas suas falhas, nas suas incompletudes, naquilo que ele não consegue, as coisas não conseguem saciar, o espaço, o buraco ali que só o Evangelho sacia. Completa então o pecador e conduz o pecador à adoração, porque como a gente viu, esse texto começa com uma mulher até um pouco indiferente, não via tanta relevância ali naquele papo com Jesus, mas a narrativa termina com essa mulher perguntando sobre como é a verdadeira adoração, e Jesus conduz essa mulher à verdadeira adoração e ensina depois os samaritanos sobre a verdade, fica ali ministrando para eles e tudo mais. Então a gente percebe que existe um começo de evangelização, a narrativa mostra essa evangelização, mas que termina num desejo de adorar a Cristo, de adorar a Deus, de modo legítimo, verdadeiro, correto e tudo mais. Então, isso se repete de algum modo na nossa experiência, na nossa vida também, porque o Evangelho nos chama para adorarmos a Cristo. A nossa conversão, ela não é apenas uma conversão em termos de convicções, não é uma conversão apenas em termos de mudança de hábitos, não é isso. A conversão é um chamado para adorar. Olha, você está adorando outras coisas, você está se adorando, você está longe de Deus e você tem que abandonar tudo isso, e você tem que adorar a Deus, o Deus verdadeiro, do modo que Ele quer ser adorado. Então a conversa começa com a necessidade humana, passa pelo Messias e termina na verdadeira adoração. A gente tem dividido aí o texto em 4 ações de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus ignora preconceitos, isso está nos versículos 1 a 9, que a gente vai ler daqui a pouco. O fato dela ser uma mulher samaritana, o próprio fato dela ser uma mulher, isso por si só naqueles dias já era um choque. Um rabino falar com uma mulher, um mestre falar com uma mulher, como Jesus faz. Ela era, além de tudo, uma mulher samaritana, e não bastasse isso, ela provavelmente era uma mulher um pouquinho deixada de lado, ali na periferia da sociedade, ali nas margens da sociedade, pela ética matrimonial dela, que talvez fosse um pouco frouxa. A vida matrimonial dela era um pouco frouxa, talvez por isso ela estivesse indo sozinha no horário mais quente do dia buscar água ali no poço. Mas Jesus ignora preconceitos como raça, questão da nacionalidade, gênero, aquela coisa toda, e ele atravessa essa barreira, ignora isso e apresenta o Evangelho, porque todos precisam do Evangelho, todos, homens, mulheres, samaritanos, judeus, todos precisam do Evangelho, e Jesus então ignora os preconceitos e apresenta o Evangelho para essa mulher. A partir de hoje a gente vai ver os pontos seguintes. Em segundo lugar, a segunda ação de Jesus é que Jesus se apresenta como aquele que sacia a sede interior,
Depois Jesus confronta o pecado. É interessante que Jesus não passa a mão na cabeça de nenhum pecador. Muito comumente as pessoas falam: Jesus andava com pecadores, como que dizendo que Jesus aprovava a conduta deles, e não é nada disso. Jesus confronta a vida irregular, a vida matrimonial irregular dessa mulher, e por fim Jesus conduz a verdadeira adoração. Então vamos aí para o texto, para a gente recapitular aí o que a gente já falou e dar sequência a partir de onde a gente parou. Então João 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galiléia, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Vocês devem se lembrar do mapinha que eu apresentei aqui para vocês, que de Jerusalém, da região da Judéia, até a região da Galiléia, do Mar da Galiléia, esse trajeto aqui, o judeu podia fazer em 3 rotas. Ou ele vinha aqui mais pela margem aqui, do Mar Mediterrâneo, ou ele vinha aqui atravessando o Jordão, subindo e depois entrando de novo, ou ele encarava passar aqui pelo meio da região de Samaria. Os judeus mais nacionalistas, que viam os samaritanos como uma raça degenerada, misturada e tudo mais, eles não gostavam dessa ideia, mas era a rota mais rápida. E o texto fala que Jesus precisava passar por aqui. A gente não sabe se era uma questão logística, Jesus queria fazer um trajeto mais rápido, ou se Jesus realmente queria passar por ali para poder, nos seus planos, pregar para aquelas pessoas. E parece que essa é uma boa alternativa. Então, Jesus faz esse caminho aqui. E quando chega aqui, perto do Monte Gerizim, nessa região aqui, ele para numa cidade onde tem o Poço de Jacó. E nós vimos que esse Poço de Jacó hoje fica dentro de uma igreja. Uma igreja foi construída ao redor desse poço. A localização é bem precisa. Parece realmente ser esse poço que está aí. Só que é claro que na época de Jesus não tinha toda essa estrutura, né? Era só o poço ali mesmo onde o pessoal ia para pegar a água. Então era um ponto de encontro. E a mulher estava indo sozinha ao meio-dia, o que indica que ela não queria ter muito papo com as outras pessoas que iriam mais cedo. As mulheres iam mais cedo, mas ela escolhe ir ao meio-dia. Então isso nós já vimos na semana passada. E aí a gente entra agora propriamente no diálogo deles, né? Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então a gente viu aqui, especialmente nesses versículos, pela pergunta da mulher, pelo pedido que Jesus faz, a gente vê que Jesus ignora esses preconceitos de raça, até a questão do gênero, para ela ser mulher, ele ser um rabino, e ele vai adiante para iniciar esse diálogo de apresentação do Evangelho. E aí nós chegamos agora no segundo ponto: Jesus sacia a sede interior. Olha como continua essa conversa aí no versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É interessante que Jesus pediu água para aquela mulher, só que Jesus começa devagarinho a mudar um pouco os agentes da conversa. Ele começa a mudar um pouco o foco da conversa. Ele é aquele que pediu água, ele é aquele que pediu para ter a sede saciada, mas agora ele fala: olha, se você soubesse com quem você está falando, você pediria e esse alguém te daria água. Jesus começa devagarinho a inverter um pouco o foco, porque ele vai chegar ao ponto de falar que na verdade quem está com sede é ela está com sede. Então ele começa a inverter devagarinho isso para caminhar nisso daí. E é interessante, se você olhar aí só o versículo 10, você vai perceber o seguinte: ele fala sobre o dom de Deus e ele fala sobre pedir a água viva. Bom, isso aqui Jesus já está introduzindo o assunto da salvação, que é o que ela precisa, é a sede espiritual dela, é o que ela realmente necessita. Jesus já está introduzindo isso. Só que Jesus fala em termos de dom, pedido,
Ou seja, ele está mostrando que a salvação é um presente divino, é uma coisa que se pede, não é uma coisa que se conquista. Não é uma coisa que você obtém porque você vai na igreja, porque você faz boas ações, porque você se veste de um determinado jeito, porque você tem determinado dinheiro na conta. Não é uma conquista, é um dom. O texto deixa claro, é um dom de Deus, você tem que pedir, é um presente divino. E ele introduz essa expressão água viva, que a gente lê nas nossas traduções e talvez a gente não entenda muito bem o que Jesus quer falar com água viva, né? Eu me lembro que quando eu fui assistir no cinema as Crônicas de Nárnia, acho que o 3, tem uma hora lá que sai um monstrão da água, né? E aí tem crente que tem mania de ver Bíblia em tudo, né? De Nárnia, né? E aí o menino que estava do meu lado, que era crente também, não está mais aqui na igreja, mas ele era crente, ele falou assim: olha, a água viva. Eu acho que não é isso que o C.S. Lewis quis dizer com esse monstro aí de água, não, né? Uma água que ganha. Não é isso, né? Nem tudo. Ele pode ser só um monstro de água, não precisa ter uma referência bíblica a isso. Ele pode ser só um monstrão d'água, não tem problema, né? O que essa expressão quer dizer então? Água viva, né? Não sei se tem alguma tradução diferente. Provavelmente todas trazem como água viva, porque a ideia de água viva, presta atenção aqui, é uma água corrente. É uma água como de um riacho, uma água que passa. Diferente de uma água que está parada. Uma água viva é uma água que se movimenta. Uma água que se movimenta, ela traz refrigério, ela traz alívio, ela revigora. É só você lembrar, quem subiu a Pedra Grande, o alívio que você sente quando você está subindo e você passa daquela biquinha que tem, sabe aquela negocinho ali? Você passa ali aquela água fresquinha, correndo, e você se lambuza lá, você fica lá bebendo aquela água, você joga na nuca e tal. Aquilo te dá vida, aquilo te revigora, aquilo te anima. Essa é a ideia aqui de uma água viva. É uma água corrente que dá vida e refrigério. Só você lembrar aí da figurinha do riachinho na subida da Pedra Grande. Só que a mulher, ela não entende muito bem o que Jesus está querendo dizer, porque eles estão ali num poço. Aquele poço provavelmente tinha um lugar de onde a água vinha, evidentemente, mas ela pensa que Jesus está falando de um outro lugar onde ela poderia colher água corrente. Então ela vai dar continuidade no diálogo, para ver onde que é isso, né? Estou vindo até aqui, vai que está mais perto da minha casa, né? Não preciso vir com um balde aqui para pegar isso aí, as vasilhas podem de sorvete. Onde que é essa fonte aí de água viva, de água corrente? Onde que é isso? Bom, o texto continua, versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Peraí, o senhor está falando que o senhor tem um lugar aí para tirar água corrente, mas o senhor nem caneca tem, nem balde tem, não tem nada. De onde que o senhor vai tirar essa água aí? Ela está querendo ver onde que a coisa vai, mas ela está vendo, peraí, isso daí não está muito sentido. Você está me pedindo água, e agora está falando que você tem como pegar água, e você não tem, eu não estou vendo nada, você está pedindo para mim, como é que é esse papo aí? Versículo 12. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha só, aqui na região tem esse poço de Jacó aqui, é aqui que a gente vem buscar água. Olha que existem outros poços por aí, mas você está falando que existe um lugar aqui que tem água corrente, e que você pode dar essa água, uma água especial aí e tudo mais. Então você está falando que você é maior do que o nosso pai Jacó, que séculos atrás preparou esse poço aqui para a gente? Bom, a pergunta dela, talvez ela não soubesse nesse momento, mas a resposta é sim. Jesus é maior do que Jacó. A água que Jacó pode oferecer é uma água que dá sede depois de novo. Ótimo, o poço de Jacó, beleza, muito bom, mas é um poço de água normal, ali, comum. Agora, a água que Jesus se refere aqui é uma água de uma natureza muito maior do que Jacó poderia conceder. Então, ela não sabe, mas sim, Jesus é maior do que Jacó. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus já deixa claro aqui que agora ele está falando de algo metafórico. A fala de Jesus já deixa claro, ele fala sobre vida eterna. Ele está falando: olha, essa água aqui é uma água que constantemente, todo dia você tem que vir aqui para beber, porque ela te dá sede, ela acaba e você precisa voltar e tudo mais, não tem jeito. Mas existe uma outra água,
esta água sim, aqui eu posso dar e você nunca mais terá sede. Pelo contrário, você mesmo vai ser uma fonte. E essa fonte é uma fonte que termina, que conduz à vida eterna. E Jesus deixa claro que não é uma fonte de água literal que ele está falando. Mas parece que a mulher, ela ainda não está entendendo completamente a figura que Jesus está usando. E ela fala, Senhor, então me dá dessa água especial aí, para que eu não precise vir aqui todo dia buscar, né? Sei lá, é bom, né? Economizar bastante a sola dos meus sapatos, né? Então, me ajude aí e tudo mais. Ela não está entendendo muito bem a metáfora, mas a gente que está lendo, a gente percebe que a coisa se inverteu aqui. Porque no começo, como eu falei, quem é que estava com sede? Jesus. Quem é que pediu água? Jesus. Mas quem agora está com sede e tem que pedir água? A mulher. A coisa inverteu. Nós, os leitores, vendo essa cena de fora, nós falamos, agora a coisa inverteu. Jesus agora mudou o tabuleiro. Agora ele inverteu a coisa. E com isso a gente aprende o seguinte, preste atenção. Encontrar-se com Jesus, essa é a nossa temática da série, né? Face a face com Jesus. Encontrar-se com Jesus é ter a sua sede revelada e em Jesus encontrar a satisfação para os nossos desejos mais profundos. É isso que Jesus fala para essa mulher aqui. Você está com sede, a sua alma está seca e sedenta, e eu tenho como suprir essa sua sede. Eu tenho como te saciar essa sede da alma, de modo que você vai ter a vida eterna. Eu posso fazer isso. Então Jesus revela a sede daquela mulher, e ele se mostra como aquele que pode suprir, saciar essa sede. E encontrar-se com Jesus é isso, é você ter a sua sede revelada, encontrar nele a fonte para essa satisfação. E a gente percebe que essa metáfora de Jesus é muito bonita, porque de fato ela se encaixa muito bem naquilo que o incrédulo vive. A pessoa que não tem a Cristo, ela vive com sede, no meio de um deserto. E ela vive seca, a alma dela vive seca. E desesperada para satisfazer essa sede, para saciar essa sede, ela abraça todo o copo com líquido que chega até ela. O problema é que essa água é uma água que sempre dá sede, que nunca sacia para sempre. É uma água que tem um efeito temporário, como toda água é. No caso do incrédulo, é uma água salgada. Você já tomou água do mar? Você deve ter tido a brilhante ideia de quando você era criança, falar, estou com sede, fazer o quê? Vou lá no meio da praia, vou lá beber uma água. O que acontece quando você bebe água do mar? Você fica com virose. Não, além da virose, o que você fica? Com mais sede ainda. A água salgada te dá mais sede. E essa é a água que o mundo tenta usar para satisfazer essa sede interior. E você pode me ajudar aí a listar várias coisas que o mundo tenta usar para saciar a sua sede. Por exemplo, festa e balada. Eu lembro que na época da faculdade era impressionante. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importava o dia, a galera da faculdade saía para ir para balada. Mas você tem que trabalhar. Não, mas eu preciso ir para balada. Parece que as pessoas não conseguiam conviver com o silêncio dentro delas. Elas precisavam o tempo todo ocupar a própria cabeça com música alta, balada, tudo mais. E no meio disso tudo, elas colocam outras coisas para saciar essa sede, tentar saciar essa sede. Os prazeres, drogas, sexo, bebida, tudo mais. Outras pessoas tentam saciar essa sede com dinheiro, com fama, com status, likes no Instagram. Faz a vida ir nessa direção, como se isso fosse a água que matasse a sede. Por um tempo parece que mata, mas o problema é que é água salgada, sempre dá mais sede, a sede sempre volta e volta mais forte. Gente que usa amizades ou relacionamentos, namoro, noivado, casamento, para tentar suprir essa sede, para dar um norte para a vida. Eu preciso encontrar uma direção. O que me move para eu acordar de manhã? O que me move para eu ir para o trabalho? O que me move para eu existir, para eu viver? O que faz isso? É meus relacionamentos. Eu vivo em função disso. Eu vivo para isso. E a pessoa acha que esse copo de líquido vai preencher a sua sede, vai saciar a sua sede. É interessante que Agostinho, quando ele narra a sua conversão, vocês já devem ter ouvido esse trecho.
Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né? Quando Agostinho fala da sua conversão, olha só que interessante, das confissões dele. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Agostinho fala, ele conta que ele tinha uma vida como incrédulo, ele entrega seus desejos e tudo mais. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Ou seja, ele buscava saciar o vazio dele com as coisas da criação, com os prazeres, com as coisas da vida, com os exercícios ali intelectuais e tudo mais, com as coisas que ele tinha ao seu alcance. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Ou seja, as coisas daqui é o que prendiam Agostinho, e ele buscava se saciar com as coisas daqui. E ele não olhava para além, ele não olhava para o próprio Deus. E aí ele continua narrando a sua conversão. Tu me chamaste então, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. O que Agostinho diz aqui é que ele tentava saciar essa sede com outras coisas que estavam ao redor dele, mas não dava, não era suficiente. Ele precisava do próprio Deus para saciar isso. E quando o próprio Deus invadiu o coração dele, falou: Agostinho, você está com sede de mim, prove-me. Quando isso aconteceu, ele fala: agora tenho fome e sede de ti. Você me tocou e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Ele encontrou a água viva. Ele encontrou aquilo que realmente satisfaz, aquilo que realmente sacia. E quando nós evangelizamos alguém, nós estamos mostrando a sede dessa pessoa. Evangelizar é mostrar: você está com sede e eu sei como saciar essa sede. Isso é evangelizar, porque é isso que Jesus faz aqui. Por mais que essa pessoa não perceba, essa mulher, ela não percebia a sede dela, a sede da alma que ela tinha. Jesus apresenta isso para ela. E você provavelmente deve conhecer muitos incrédulos que não têm noção, não têm autoconsciência da sede que eles têm. Para eles a vida está tudo bem, para eles estão satisfeitos, para eles a vida é aquilo e está tudo beleza, eles se sentem completos. Mas você olha e fala: cara, você está seco, você está rachado, você está um deserto por dentro. Ele fala: eu estou? Sim, você está. E deixa eu te apresentar como você pode saciar essa sede, como você pode hidratar essa secura, esse deserto todo aí que está dentro de você. A gente vive numa época em que as pessoas julgam muito, assim, elas tomam por base muito a vida dos outros a partir do que elas veem nas redes sociais. Então, se você vê uma pessoa feliz no Instagram, essa pessoa ela não está sentindo falta de nada. Essa pessoa está bem, ela está saciada, ela está contente, ela está feliz porque olha o tipo de foto que ela posta, olha os reels que ela posta, olha o status dela, os stories dela, olha as fotos dela do feed e tudo mais. E a gente esquece que as pessoas estão apenas disfarçando, melhor ou pior, o vazio que elas têm de Deus. Essas pessoas têm um vazio existencial, ainda que talvez elas não percebam a profundidade desse vazio, mas elas sabem que elas têm esse vazio. E a gente precisa nomear esse vazio para elas. O que te falta é isso, por mais que talvez você não tenha toda a noção do que está acontecendo dentro de você. É muito comum as pessoas olharem para alguns incrédulos que tiram a própria vida e falarem: nossa, como é que pode, né? Era uma pessoa tão feliz. E claro, pode ter vários motivos para alguém tirar a própria vida, mas eu me lembro de alguns exemplos recentes. O vocalista do Linkin Park, como que ele chama? Chester, né? E também teve aquele ator antes, o Robin Williams, né? Que também se suicidou e tudo mais. Enfim, nós conhecemos pessoas famosas. O Robin Williams, você olhava para ele e falava: cara, ele é um grande ator, fez grandes filmes, ele tem tudo. Ele fez Patch Adams, sei lá, ele fez Jumanji. Ele é feliz, ele é completo. Não sei o que levou ele a fazer isso, não sei todas as questões envolvidas aí, mas situações como essa nos lembram que por mais que as pessoas pareçam estar saciadas, completas,
na verdade, elas estão sedentas, elas estão ruindo, elas estão desmoronando por dentro. E isso tem que nos tirar, tem que nos impulsionar para apresentar o Evangelho. Olha, você não é completo. Eu sou não, você não é. Você talvez não tenha noção. Talvez a sua fome tenha se prolongado por tanto tempo que você já não sinta mais a fome, mas o seu estômago está vazio. Já aconteceu com você que você fica tanto tempo sem comer que chega uma hora que você já não sente mais fome? Você fala, olha, você está há anos, décadas sem comer. Você já não sente mais isso talvez, mas você está faminto. Você precisa do pão da vida. Você precisa da água viva. Veja o que diz aí, vira aí as páginas da Bíblia para João 6. João 6,35. Olha como Jesus, ele próprio diz que ele sacia a sede. Olha só. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele alimenta, ele sacia, ele oferece aquilo que nós precisamos, as respostas que nós precisamos, o sentido de vida que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos para dar razão à nossa existência, ao nosso vazio. Ele tem as respostas, ele tem a solução, ele é a solução. Vira aí um pouquinho mais para o capítulo 7, versículos 37 e 39. Olha aqui o que Jesus fala sobre o indivíduo ser essa fonte infinita de água, essa fonte que jorra para a vida eterna. O que essa figura aponta? Olha só aí, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui, provavelmente nesse momento aqui da festa era hábito fazer algumas lavagens, algumas coisas assim que o pessoal jogava água. Jesus usa isso como uma ilustração para falar: olha, essa água aqui é assim, assim, assado, mas a minha água eu sacio em outro nível, né? Aí ele diz: no último dia, o grande dia das festas, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você fala, mas o que isso quer dizer? João explica para nós. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Assim que Jesus foi ao céu, ele enviou o Espírito Santo. E hoje os crentes têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Se você é um crente, o Espírito Santo mora dentro de você. E o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de consolo, de direção, de amparo, de força, de sabedoria, acessível e que é inesgotável. E Jesus fala: quem crê em mim, essa pessoa não terá sede, e mais, ela própria vai ser uma fonte que jorra constantemente. E o que é isso? É a bênção de ser habitado pelo Espírito Santo. E essas figuras que Jesus usa no diálogo com a mulher samaritana, em João 6, em João 7, contrastam a água viva, que é o próprio Deus, que traz refrigério, vida, com a água morta do mundo, com a cisterna vazia, com o poço seco do mundo, que não retém água, que não guarda água. Essa comparação, essa figura é muito presente no Antigo Testamento. Olha só o Salmo 36, o que diz. Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em quem tem o manancial? Deus. Deus é o manancial que dá vida. Ele é quem traz a própria vida. Ele é essa fonte inesgotável. Vira um pouquinho aí as páginas da Bíblia para Jeremias 2. Jeremias 2,13. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas,
que não retém as águas. O que o povo de Israel fez? Eles abandonaram a fonte de água viva e eles começaram a querer juntar água com recursos que não podiam juntar água. Era furado, não ficava água. É isso que o mundo faz. O que o mundo faz é se distanciar do Deus que é o manancial de água viva. Tem lá, água em abundância, só venha e beba. De graça. Eles abandonam isso e tentam juntar água com seus próprios recursos, mas é uma água morta que não dá nem para eles segurarem isso. E também Jeremias 17:13. É uma fonte que seca. Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jesus pega toda essa pintura do Antigo Testamento, ele fala: eu sou essa fonte. Você tem que vir até mim. Você tem que pedir e eu vou saciar essa sua sede. Só eu posso fazer isso. É importante que cada um aqui avalie a própria vida para ver se todos já beberam dessa fonte inesgotável. Se vocês já são fontes inesgotáveis que jorram para a vida eterna, que caminham para a vida eterna, com a habitação do Espírito Santo, já desfrutando disso. Eu espero que ninguém aqui esteja tentando buscar a ser saciado pelas coisas do mundo. Porque isso daí não sacia a sede de ninguém. Pode enganar por um tempo, mas a sede volta e volta mais forte. Seria uma ilusão. Crer em Cristo como Salvador, como essa fonte de água viva, é o único caminho para ter essa sede da alma saciada. Então Jesus agora apresenta de fato o Evangelho a essa mulher, revelando a sede dela e mostrando-se como aquele que supre, que sacia essa sede. Então Jesus sacia a sede interior. Na sequência, o texto continua mostrando agora o confronto que Jesus faz com o pecado dessa mulher. O diálogo continua. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. É interessante que Jesus evidentemente sabe o status matrimonial dessa mulher. Mas assim como acontece várias vezes na Bíblia, nos Evangelhos e no próprio Antigo Testamento, Deus faz perguntas, Deus induz os homens a responder perguntas que evidentemente ele já sabe a resposta, mas ele espera com isso obter uma confissão. Então, desde do Éden, Deus perguntou: você comeu a árvore que eu falei para você não comer? E o Adão lá com a boca suja lá: não, foi a mulher que me deu. Deus já sabia disso. Jesus, quando no meio de uma multidão é tocado por alguém, fala: peraí, alguém me tocou, quem foi que me tocou? Jesus sabia quem tinha tocado, mas Jesus esperava uma confissão. E aqui Jesus faz algo parecido. Ele fala: vai lá e chama teu marido. Ele sabe da condição dessa mulher, mas ele quer ver como ela vai falar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. A mulher, à luz do que vem depois, ela parece dar uma resposta curta para fugir de um ponto que é delicado da sua vida. Ela tenta se esquivar, ela tenta dar o olé em Jesus. Chama teu marido. Não tenho marido. E esperava que ficasse por aí a pergunta: não tem marido? Então, continuando a conversa sobre a água viva e tal, né? Ela dá uma resposta curta para tentar mudar o rumo da prosa ali. E é interessante que essa tentativa de se esquivar é uma reação natural do pecador quando ele é confrontado com o pecado dele. Porque Jesus toca num ponto sensível, que ele sabia que aquela mulher estava vivendo de modo irregular, errado. Ela tinha essa noção, mesmo na samaritana ela sabia essa questão ética e tudo mais. E para tentar não prolongar muito o assunto, ela foge. O pecador faz a mesma coisa quando ele é confrontado com o pecado dele. Ele tenta silenciar, minimizar ou se esquivar desses pontos que confrontam a sua vida. Olha só o que acontece, por exemplo, em Atos 24, quando Paulo conversa com o governador Félix. Olha só, Atos 24. Atos 24, 24.
Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo está preso, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Por que o Félix não quis dar sequência no assunto aqui? Olha para o texto aí, qual que era o papo? O que Paulo estava falando? Olha os assuntos aí, qual era o papo? Paulo estava falando sobre como destravar códigos para prosperidade. Pega o código, pega aí, Félix, pega o código. Qual que era o papo dele? Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Esse é um assunto agradável? Olha, você precisa ter domínio próprio, você não pode se entregar aos seus próprios desejos, porque Deus vai julgar a todos por suas ações. E Deus tem um padrão de justiça elevado. Você tem que se arrepender. Não quero mudar isso. Então, fica quieto, vamos parar o assunto por aqui. Em outra oportunidade a gente conversa. É isso que o pecador faz. E parece que de algum modo essa mulher, ela está dando essa evasiva aí, ela está tentando se esquivar, não prolongando muito, sabendo da situação dela e não querendo talvez se comprometer. Mas Jesus responde. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus desmonta a mulher aqui. Surpresa! Você quis fugir, mas eu sei da sua vida. Eu tenho informações da sua vida. Sei tudo sobre você. A gente não sabe por que a vida matrimonial dessa mulher era assim. Talvez ela fosse viúva de um dos 5 maridos, não sei, ou alguns dos maridos. Ou, muito provavelmente, ela tinha se divorciado. E ela não estava casada de fato com esse camarada agora por conta de alguma irregularidade, talvez de algum casamento anterior ou alguma outra coisa que a impedia. O fato é que ela estava numa situação irregular. Mesmo uma samaritana, um samaritano que tinha ali algumas diferenças teológicas com os judeus, sabia que isso não era correto. Essa era a situação dela. Era uma situação irregular. A relação atual dela era irregular. E o exemplo dessa mulher aqui é interessante. Eu queria só abrir um parênteses aqui muito rápido. Tá? Jesus diz que essa mulher já teve de fato 5 maridos, mas que aquele camarada que estava com ela agora não era marido dela. O que parece entender aqui é que eles conviviam, estavam juntos, mas não tinham nenhum vínculo oficial. E à luz dessa expressão aqui, e à luz da teologia do casamento presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente aprende que, diferente do que muitos dizem, oficializações são importantes. Não são coisas apenas para gringo ver, não é apenas um papel passado, não. Oficializações são importantes. Jesus fala: esse daí não é o teu marido. Você falou certo, ele não é o teu marido. Você já teve 5, esse daí não é o teu marido. Você está convivendo com ele, mas ele não é o teu marido. E essa oficialização é de fato o que difere um casamento de um concubinato. Concubinato é quando você mora com a pessoa, vive como marido e mulher, mas não é de fato casado. Vive em um estado de fornicação perpétua ali. Oficializações são importantes. Nós, como povo de Deus, nós temos que zelar por esse tipo de coisa. Oficializações são realmente importantes, do menor ao maior grau. Começar a namorar, oficializar o começo de namoro. Você não pode começar a namorar secreto. A pessoa está: nossa, eu vi o fulano andando de mão dada ali com a fulana ali, olha, eles estão andando abraçados, mas eles estão namorando. Não publicaram no Instagram nem nada. Oxe, o que será que está acontecendo aqui? Não sei. Você está sabendo de alguma coisa? Não. Vem o pai do menino, o pai da menina, não estou sabendo de nada não. O que é isso? Agora, quando você vê uma oficialização, não, eles são namorados, são noivos, são marido e mulher. Opa, a responsabilidade, a avaliação disso tudo é diferente, tudo muda. Então, a fala de Jesus aqui nos lembra que oficializações são importantes. E a gente vive hoje uma tendência de informalizar tudo. Vamos juntar escova de dente. Negativo, juntar escova de dente, coisa anti-higiênica. Não acaba juntar escova de dente lá, não. Casa, oficializa o negócio. É importante isso. E isso nas menores esferas. Sejam preocupados com oficializações, porque esses detalhes são importantes, não são coisas irrelevantes. E aqui isso era um reflexo da vida bagunçada, vazia dessa mulher. Geralmente quem não gosta muito de oficialização é porque tem a vida meio bagunçada.
e sabe que vai dar muito trabalho para colocar as coisas em ordem e tal, não quer ter nada preso aqui, nada preso ali, mas o crente não tem problema com essas coisas. Vamos oficializar as coisas assim por diante. Então, fecha o parênteses aí, só um detalhezinho que eu achei importante mencionar aqui, dado o contexto matrimonial dessa mulher. Bom, o que fica claro é que a vida amorosa dela reflete o vazio interior que ela tinha e a busca dela por felicidade. E isso é o que a gente vê na vida de todo incrédulo. O incrédulo, ele busca a felicidade sempre pulando de galho em galho. Só você olhar a vida do Fábio Júnior. Quantas mulheres o Fábio Júnior já teve? Todas. Sei lá. Sei lá, acho que o Roberto Justus também casou mais de uma vez, um monte de vezes também, né? Tá tentando talvez bater de frente com o Fábio Júnior, não sei, tem alguma competição aí. Por que você olha para a faculdade, para os seus colegas incrédulos, cada hora eles estão com uma pessoa, por que o incrédulo faz isso? Porque isso é um reflexo do vazio que eles têm, e eles tentam encontrar a felicidade pulando de galho em galho, o tempo todo. Então você percebe aqui o vazio interior dessa mulher, que é um retrato fiel dos incrédulos, que buscam essa satisfação o tempo todo, mas não encontram. E a gente vê então que encontrar-se com Jesus é ter não só a própria sede revelada, mas é ter a própria pecaminosidade revelada. Encontrar-se com Jesus é você perceber que na sua vida existem irregularidades, na sua vida existem inconformidades, desconformidades, na sua vida existem coisas que estão fora do lugar, existem pecados na sua vida, como é o caso dessa mulher aqui. Jesus confronta o pecado dessa mulher, e ao invés de tentar fugir, o correto é confrontar isso e buscar o perdão, o arrependimento para essas coisas. E a gente vê que encontrar-se com Jesus também é estar diante de alguém que conhece toda a sua história em detalhes. O que diz o Salmo 139, né? Antes mesmo de nós nascermos, Deus já conhece todos os nossos dias. Cada um dos nossos dias foi escrito. Essa semana Maurício passou mal, Deus já tinha isso, não só sabia, como ele mesmo escreveu isso. O Riad voltou para o trabalho essa semana, Deus escreveu isso. Não tem como você esconder detalhes de Deus. Deus conhece a sua vida, a sua história em detalhes, e Ele conhece da sua história mais do que você, porque você só conhece aquilo que você viveu. Deus conhece aquilo que você ainda vai viver. Então não é inteligente você tentar esconder detalhes da sua vida de Deus. Exponha, e o que tiver que ser resolvido, resolva. E esse é o chamado do Evangelho. Deus te conhece o seu coração, conhece a sua história, sabe que é uma história de sede, de irregularidades, de pecado e de uma vida quebrada. Conserte isso. Como? Creia em Jesus como Salvador. Ele é o único que pode consertar a sua vida. É isso que nós fazemos quando falamos do Evangelho. Por isso que a evangelização precisa falar de pecado. Você não consegue pregar o Evangelho para alguém sem falar da sede da pessoa, sem falar do pecado da pessoa, sem falar das falhas, das faltas, dos vazios daquela pessoa. Você tem que falar, você precisa de água. Mas por que? Eu estou com sede? Sim, você está com sede. Você precisa de salvação, mas por que? Eu estou perdido? Sim, você está perdido. Isso é evangelizar. Então Jesus nos ensina aqui como evangelizar também. E ele se mostra alguém que confronta o pecado, muito diferente da figura que pintam aí, de que Jesus não confronta os pecadores, só aceita tudo. Não, Jesus fala, olha, a sua vida não está certa não, nessa área está errada. Então Jesus ignora preconceitos, Jesus sacia a sede interior, Jesus confronta o pecado e por fim, Jesus conduz a verdadeira adoração. Olha aí como continua o diálogo. Como eu falei para vocês, é muito assunto. A conversa vai tomando rumos que você não imagina. Você fala, onde que esse assunto vai parar? Mas Jesus vai mudando o rumo da prosa. E agora ele se concentra, ele conduz a mulher para a adoração. Ele já falou como ser salvo. E agora ele vai falar, você tem que ser salva para adorar. Como adorar verdadeiramente? 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Como que ela chegou a essa conclusão? Contou a vida dela, né? Então, falou detalhes ali e tudo mais. Bom, realmente, para saber isso, esse homem tem que ser realmente um profeta. É mais do que um profeta, mas ela teve esse vislumbre aqui inicial, já que mostrou essas informações íntimas e precisas da sua vida pessoal. 20.
Nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim, em Samaria. Aqui pelo mapinha tem indicação de onde é o monte. Vocês devem lembrar que quando se dividiu o reino, a adoração dos judeus, da tribo de Judá, o reino do sul, ficou sendo em Jerusalém, no templo que Deus tinha escolhido. Esse era o único lugar autorizado para adorar. Mas o reino do norte, o reino de reis ímpios, de um povo pagão, idólatra e tudo mais, eles instituíram vários lugares de adoração em Samaria, o Monte Gerizim. E onde eles estavam, ali naquele poço, era possível você ver o Monte Gerizim. E ela, uma mulher samaritana que cresceu ali, ela falou: peraí, agora vamos falar então de adoração. Já que você é profeta, eu tenho uma dúvida. Você sabe das coisas, você é versado nesse universo de adoração, nesse universo religioso. Me diz uma coisa: nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim. Vós, entretanto, quem é vós aqui? O judeu, ok? Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí, onde que é o certo? É lá ou é aqui? Porque eu cresci ouvindo que é aqui. Mas vocês, de onde você vem, fala que é lá. E aí? Qual que é o lugar certo? Eu quero adorar verdadeiramente. Porque todo ser humano tem um ímpeto de adoração. Todo ser humano tem o desejo, a necessidade de adorar. E ela quer saber como adorar verdadeiramente. O que eu vou fazer então? Para onde eu devo ir? Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu gosto das respostas de Jesus, porque as pessoas colocam Jesus, pensam que colocam Jesus numa sinuca de bico, né? A ou B? Jesus fala: não é A nem B, é C. Se a gente tentar fazer isso não dá muito certo, mas ele é Jesus, ele pode, né? Quando prenderam ele lá, quando colocaram ele com a parede, falaram: é lícito pagar tributo a César ou não? Agora o pessoal falou, né? Agora eu quero ver como é que ele vai falar. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Desmonta os caras. E aqui ele desmonta também a mulher. Ele falou: olha, na verdade, vai chegar o tempo, e na verdade essa hora já chegou, é agora, a partir de agora, dessa nova era que está surgindo, que a adoração não vai ser mais aqui e não vai ser mais lá em Jerusalém. É uma ruptura com tudo que veio até então, com tudo que era religião até então. 22. Vós adorais o que não conheceis. Quem é aqui o vós? Os samaritanos. Era uma religião de fato misturada, um judaísmo distorcido, misturou com os povos que foram para lá e tudo mais, e tinha uma série de coisas diferentes do judaísmo. E Jesus falou: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês não têm noção da verdade, vocês têm uma religião distorcida, deturpada. Nós, agora falando dos judeus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora note, os judeus da época de Jesus, eles não tinham um judaísmo perfeito. O judaísmo deles era distorcido, tanto que Jesus faz diversas críticas para os judeus da época, os fariseus e tudo mais. Porém, o que os judeus tinham, que justifica a fala de Jesus, de que eles adoravam aquilo que eles conheciam. O que os judeus tinham, que os samaritanos, como povo, não tinham? A revelação de Deus, a Escritura. Os judeus receberam isso. Os judeus tinham uma tradição religiosa histórica que contava com a Bíblia, que contava com o Antigo Testamento, que contava com o testemunho, que contava com uma série de coisas que os samaritanos não tinham. Então, mesmo com o judaísmo distorcido, os judeus tinham a revelação bíblica. E de fato, se vocês olharem em Romanos 9, vocês vão reparar que a mensagem de salvação, e em especial o próprio Messias, vieram dos judeus. Como Jesus diz aqui, a salvação vem dos judeus. Jesus, que é o Salvador, ele é judeu. Olha só aí, Romanos 9, versículos 4 a 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Olha a riqueza desse povo aqui. Os samaritanos não tinham isso daqui que os judeus tinham. Os judeus tinham a eleição. Deus escolheu esse povo para ser o seu povo. Deus transmitiu a revelação para esse povo. Deus deu os patriarcas ali. Deus chamou e preservou aquele povo. Deus deu a lei. Deus deu tudo para aquele povo ali. Coisa que os samaritanos, na sua distorção toda ali, na sua mistura, eles não tinham, evidentemente. Mas os judeus tinham. E mais, além disso tudo, todas essas coisas apontavam para Jesus.
que era um judeu de fato. E aqui eu quero abrir mais um parênteses nessa fala de Jesus aqui e nesse texto aqui, nessa fala de Paulo, porque não sei se vocês viram essa semana que a Times, aquela revista famosa, publicou uma capa de revista de um artigo chamado aí, Novo Antissemitismo. E acho que vocês têm visto como o antissemitismo tem crescido no mundo. A começar pelo ilustre exemplo do nosso presidente, né, que fala que Israel está cometendo um holocausto, né, e tudo mais. Mas você tem nações, especialmente as ditaduras aí, acusando Israel, falando que os judeus estão errados e tudo mais, aquela coisa toda ali, defendendo o Hamas e fazendo com que a animosidade contra os judeus cresça. E isso coloca os judeus numa posição desprezível, como se de fato eles fossem um povo de natureza inferior, de qualidade inferior. E foi assim que o nazismo ganhou força, foi assim que todos os movimentos antissemitas ganharam força ao longo da história. E eu não li o artigo todo, mas só nessa citação aqui já fica claro, olha, olhando para a história, a presença do antissemitismo na sociedade foi o precursor de ódios irracionais, viscerais, que passam desde o racismo, né, coloca aqui homofobia, islamofobia e tudo mais, porque é um ódio dirigido a uma raça, a um grupo de pessoas ali, e especialmente aos judeus. E nós, como crentes, na nossa visão teológica aqui da nossa igreja, nós acreditamos que de fato os judeus foram um povo escolhido pelo próprio Deus como um portador especial disso tudo que Paulo fala aqui e do que o próprio Jesus está falando aqui. Eles foram eleitos instrumentalmente por Deus, ou seja, eles foram escolhidos por Deus como um veículo para trazer a verdade, para trazer a revelação do próprio Deus e para que o Messias nascesse ali. Jesus é um judeu. E ele não era um judeu, porque Jesus está vivo, ou seja, ele continua sendo um judeu. Jesus é um judeu. Então nós, como crentes, à luz dessa visão teológica, nós acreditamos que precisamos olhar para Israel, não em termos de antissemitismo, mas a gente precisa olhar com um certo carinho especial para esse povo, porque eles continuam sendo o povo de Deus. Estão sob disciplina, estão sob a ira de Deus, estão perdidos, precisam de Jesus, ok, mas ainda assim eles continuam sendo um povo que recebe uma atenção especial de Deus. E a fala de Jesus e a fala de Paulo aqui confirmam isso. Deus usou esse povo para trazer a Bíblia para nós, e não só o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito por judeus. Mateus era judeu, Paulo era judeu, autor de Hebreus, ele fala muito sobre judaísmo, judeu, enfim, judeus. A salvação, como eu disse, veio dos judeus. Jesus continua sendo judeu. Quem morreu em nosso lugar na cruz foi um judeu. Quem sangrou em nosso lugar foi um judeu. E os planos futuros de Israel, para Israel, mostram que Deus ainda tem objetivos para esse povo. Então nós não podemos, como algumas vertentes teológicas fazem, olhar para Israel como se fosse alguma coisa desprezível. Não, porque Deus escolheu esse povo como instrumento. Jesus fala isso aqui. A adoração verdadeira veio por meio de Israel, que recebeu conhecimento para isso. E mais, o Messias veio desse povo, veio dos judeus. Então nós não podemos desprezar Israel, mas num ponto de equilíbrio aí, para fechar esse parênteses, nessa mesma aplicaçãozinha, a gente tem que lembrar que os judeus rejeitaram o Messias. O que essa mulher vai abraçar junto com seus conterrâneos samaritanos, os outros judeus de Jerusalém rejeitaram. E veja como eles rejeitaram isso lá em Mateus 27. E isso explica muito do que está acontecendo hoje. Porque diante dessa rejeição tão agressiva, a salvação foi apresentada aos gentios, de forma que nós fomos alcançados aqui, mas aos judeus então estão colhendo aquilo que eles plantaram. É muito feio o que eles dizem aqui na crucificação de Jesus. Versículo 24, Mateus 27, 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos.
filhos. Israel não vive em paz, porque rejeitou o Messias e falou que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, o que essa mulher vai abraçar, aceitando que de fato a salvação vem dos judeus e crendo no Messias judeu, é aquilo que os próprios judeus rejeitaram, em termos tão vigorosos como eles fazem aqui. E isso explica muito da história de Israel nos nossos dias, na contemporaneidade, ao longo da história. Mas enfim, fecha o parênteses aí só mencionando, acho que é útil falar dessa nacionalidade de Jesus e do papel de Israel como instrumento de Deus. Fecha o parênteses, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os pais procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui a gente vê que encontrar-se com Jesus conduz à verdadeira adoração, como é o nosso enunciado, né? E esse tipo de adoração é classificada, ela é adjetivada por Jesus, ela é qualificada por Jesus. Essa adoração tem que ser uma adoração que é feita em espírito e em verdade. O que significa isso? Bom, eles têm aqui algumas coisas rapidinho para nós. Em primeiro lugar, a fala de Jesus mostra que a nossa adoração ela tem que ser imaterial. O que eu quero dizer com imaterialidade aqui? Qual foi a pergunta da mulher? Onde é para adorar? Terra, aqui ou lá? Jesus fala não está mais vinculado à terra. Por quê? Qual que é o fundamento que ele dá? Porque Deus é espírito, logo os adoradores têm que adorar em espírito. Ou seja, Deus não está preso a lugares geográficos. Na antiga aliança, Deus havia escolhido um lugar específico para ser adorado, mas agora isso transcende, não tem mais um lugar específico, e a espiritualidade de Deus é o fundamento para que a nossa adoração não esteja vinculada a prédios, a montes, ou mesmo a objetos, coisas do tipo, coisas materiais dessa natureza. Toda adoração ela se baseia no ser de Deus. É interessante que Jesus fala isso, Deus é espírito, logo, ou seja, toda adoração depende de quem Deus é. O modo como nós adoramos a Deus depende do ser de Deus. Ele que define como deve ser adorado a partir do seu ser, do seu caráter, dos seus atributos. Mas aqui, o fato de Deus ser espírito mostra que o crente, por exemplo, não tem patuá. O que é patuá? É cordão de unção, guia, né? O pessoal da Umbanda tem guia, né? Eu lembro que eu conheci um rapaz na escola que eu chegava perto dele, o que é isso aí? Ele não toca na minha guia, senão meu santo vai ficar bravo com você. Eu falei, nossa, sei lá, cara, meio ciumento esse santo aí, não posso encostar na guia do cara, sei lá. Não tem esses patuá, essas coisas todas. O crente não tem isso. O crente não tem relíquia, como a igreja católica tem. Nós não adoramos esse tipo de coisa. Nós não ofertamos comida para entidades. A minha família tem uma parte que é da Umbanda. Eu lembro que eu chegava na casa deles e eu vi um bolo debaixo da escada. E eu ficava assim, por que tem um pedaço de bolo debaixo da escada? Dá para mim o bolo. O bolo debaixo da escada. Não, que eu olhei para o santo. Tem algumas famílias que famílias de tradições assim, na hora que vai cortar bolo, pegar alguma comida, tira o primeiro para o santo, para os parentes. Umas coisas assim, para as entidades, os espíritos, né? Grande besteira. A gente não se prende a esse tipo de coisa. Nós não somos como as igrejas católicas que têm velas como símbolo de adoração, né? Vela de décimo dia, sétimo dia, sei lá, vai aumentando, né, conforme os dias que você quer aí, né? E mais, agora são umas igrejas moderninhas, não é mais vela, agora é vela eletrônica. Você põe uma moedinha e o negocinho ficava brilhando lá, uau, né? Agora sim, imagina, Deus atualizou lá, né, o jeito de adorar. Não, século XXI, agora a gente vai pôr uma coisa mais moderna, né? Não, nossa adoração não está vinculada a isso. Eu conheço gente que vai, em cada igreja que vai, põe lá uma moedinha para ligar a velhinha lá. Grande besteira. A nossa adoração não está relacionada às vestes. Eu sei que o pessoal que veio da CCB aí, da congregação, a veste é a estola. Você tem que entrar com ternos afetos de misericórdia lá, né, no negócio lá. Tem que entrar lá todo equipado, paramentado, as mulheres com aquele saião. Quanto maior a saia, maior a unção, né? Aquela coisa bem toda assim e tal. Isso é materializar a fé. E Jesus fala, não é mais nesse monte, naquele monte. Não é mais nessa escada, naquela escada. Não é mais nessa roupa, naquela roupa. Não é mais assim. Na nova aliança, a coisa é diferente. Deus é espírito.
E a nossa adoração respeita, está baseada nisso. Além disso, ele fala que a nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Verdade implica em sinceridade. Isso significa que a nossa adoração não pode ser fria, mecânica ou impessoal, como era dos judeus, dos fariseus, as pessoas que não estavam nem aí para Deus. A nossa adoração tem que ser uma adoração sincera, fruto do nosso coração, tem que vir de dentro mesmo, tem que envolver todo o nosso ser, os nossos afetos também. Não se baseia em regrinhas e hábitos, mas que se preocupa com realmente a sinceridade. Olha o que diz aí Isaías 29. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. E ele continua falando que ele vai continuar fazendo, mas é uma crítica que ele faz aqui. Esse povo fala coisas bonitas, mas o coração deles está longe de mim. A adoração deles é baseada em regrinhas, não é sincera, não é legítima. E se vocês olharem em Mateus 15, há uma crítica a isso também. Essa adoração insincera, mecânica, fria, impessoal, distante, que não envolve o nosso coração. Olha em Mateus 15, 8. Olha o 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Jesus reproduz as críticas de Isaías para os judeus dos seus dias. E por que isso é importante para nós que somos jovens? Isso é muito útil ser lembrado, porque muitos, eu espero que não seja o caso aqui, mas muitos adolescentes, muitos jovens vêm à igreja porque o pai obriga, e vêm à igreja porque senão o pastor vai pegar no pé, vem na igreja porque senão os pais vão ficar falando na orelha, vem na igreja porque se não for, vão me mandar um zap perguntando por quê, e vêm e participam do culto de maneira fria, mecânica e insincera. Quando projetam o hino aqui, só falta o pessoal fazer assim, na hora de cantar, parece que tem que haver uma força sobrenatural para sair aquele miadinho de gato que quase ninguém ouve. E isso mostra uma adoração que não é sincera, uma adoração que não tem início no coração de cada um. A disposição tem que ser outra. Qual era a disposição do salmista? Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Opa, hoje é dia de Dará? Vamos lá, põe lá a música lá. Se arrumar para Dará, de ouvir meus irmãos. Tá? Não precisa. Qual é a música que você põe também? Põe lá, sei lá, o hino, põe alguma coisa lá para ir se preparando. Antigamente os antigos faziam isso. Antes de ir para o culto, alguma coisa, eles iam se preparando, ouvindo uma música, um hino, alguma coisa assim, né? Mas o que eu quero dizer é que você vem animado, você chega aqui, e aí, beleza, pai, e aí, cara, as máquinas aí, vamos lá, essa careca aí já tá brilhosa, porque a alegria, eu estou adorando com o povo de Deus. Na hora de cantar, canta com vontade. Também se for desafinado, eu também sou, beleza, a gente canta junto aí, não tem problema. Mas a gente tem uma adoração sincera. Na hora da pregação, é realmente se dedicar de coração. Senhor, hoje eu não tô muito na vibe, assim, eu tô meio, não sei, eu tô um pouco desmotivado, tô cansado. Senhor, me ajuda. Cria em mim um coração atento, uma mente que vai pegar aquilo que vai ser falado, vai aplicar aquilo, muda o meu coração. É isso que é adorar em espírito e em verdade. Envolve essa sinceridade. E mais, é em espírito, mas também é em verdade, como eu disse. Isso diz respeito à revelação de Deus. O versículo 22, que a gente está estudando aí, Jesus fala sobre adorar aquilo que é conhecido. Então, adorar em verdade significa você adorar de acordo com aquilo que é pautado pela palavra de Deus. Você não inventar a forma de adorar a Deus, como os samaritanos faziam. E isso é especialmente útil aos jovens também, porque culto de jovem é o lugar mais bizarro para você ver inovações. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Recentemente eu vi no Instagram, recentemente faz algum tempo já, eu vi no Instagram um acampamento de jovens famoso, assim, lá no sul,
e a princípio um acampamento ortodoxo, mas que na hora do culto de jovens parecia uma rave. A banda lá na frente, as luzes lá e o pessoal lá pulando assim, então, um bate-cabeça? O que está acontecendo aqui? Não bastasse isso, outra ocasião, eu vi esse vídeo aqui, é um vídeo curtinho, espero que passe aí, mas momentos que a minha igreja proporciona. Cadê? Deixa eu passar aqui para vocês. Se prepare. Já até sei qual que é. Eu sabia. Momentos que a minha igreja proporciona. Fazer tatu enquanto ouve a palavra. Então a menina está aí fazendo uma tatuagem, tá feliz ali, mandou paz e amor ali, sei, e ouvindo a palavra. Meu Deus, mas o que é isso? Isso é fruto de pessoas que inventaram um culto. Inventaram um culto da forma que eles acham. Não baseado no caráter de Deus, nos atributos de Deus, naquilo que Deus exige que seja adorado. Ele, como adorado, é quem decide como deve ser a adoração. Então, isso é especialmente útil para os jovens, porque nós, por exemplo, nós voltamos a ter música no Darash. Por que a gente voltou a ter música no Darash? Porque Deus exige que tenha música nos cultos, nos momentos de adoração. E nós reintroduzimos isso aqui. A gente não tem a autorização para mudar a forma como a coisa deve acontecer. É por isso que vocês vão ver aqui eu fazendo um monte de palhaçada, um monte de coisa assim, doida aí, vem aqui vestido de Power Rangers ou coisa e tal, porque o culto tem que ser em verdade. Isso vai além da questão da sinceridade. Passa pelo diálogo aqui que Jesus tem com a pauta da verdade. O texto continua caminhando para o final aí, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É inocente aquilo que ela fala. Muito engraçado, né? Disse-lhe Jesus, né? Eu sou eu que falo contigo. E a gente vê aqui que encontrar-se com Jesus é estar face a face com o Messias, é estar face a face com o próprio Deus. Alguns comentaristas falam que essa fala de Jesus, eu sou o Messias, né? Eu sou eu que falo contigo, é um eco daquilo que Deus falou no Antigo Testamento quando Moisés falou. E aí? Quando o povo me perguntar quem foi que me enviou para falar com os egípcios, com os judeus, eu vou falar que foi quem? Qual é o seu nome? E aí Deus responde, eu sou. Diga ao povo que eu sou me enviou. Mostrando a divindade, a autoexistência, a autossuficiência de Deus. E alguns falam, Jesus está usando esse recurso aqui. Ele está mostrando a si mesmo como Deus do Antigo Testamento e como Messias. Não, você não precisa esperar, já veio. E eu me lembrei de uma música do Fernandinho que fala, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Fala, Fernandinho, já veio, já chegou. O que tinha de grandioso, de maravilhoso para acontecer, já aconteceu. Foi o próprio Deus se fazer homem e o Messias morrer em nosso lugar. E aqui Jesus fala, o tempo já chegou e eu sou o Messias. Eu não preciso esperar, assim como a mulher samaritana, eu não precisava esperar mais também. Versículo 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles estranharam, mas ficaram cada um na sua ali. Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? É interessante que o fato de Jesus ter revelado o pecado daquela mulher não fez com que ela se afastasse dele, mas com que isso fosse a prova de que de fato ele era quem ele afirmava ser. E é isso que acontece conosco. Quando Jesus nos mostra, você é um pecador miserável, você precisa da minha graça, o crente não se afasta. Quem vai ouvir o Evangelho, quem vai atender ao chamado, se aproxima e fala, é isso mesmo, ele falou quem eu sou. E ele falou certamente por ser quem ele é, o Messias. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Interessante que um encontro pessoal e profundo com Jesus, como que essa mulher teve aqui, conduz ao testemunho. Aqui já não é mais uma ação de Jesus, é uma ação dela. Ela foi impactada, ela fala, eu preciso falar isso para os outros. E notem, ela era uma mulher que, ao que tudo indica, era um pouco rejeitada dentro da própria cidade dela. Mas ela passa por cima disso tudo e ela fala, vocês precisam conhecer esse homem.
vocês precisam ouvir o que esse homem tem a dizer. E isso é um impulso do crente, como foi um dos primeiros discípulos que a gente estudou. Eles ouviram o Messias e falaram, não dá para segurar, eu preciso contar isso para eles. Eles foram atrás, como essa mulher vai aqui. Ela vence a vergonha e o medo e vai anunciar Jesus. E o resultado disso é a conversão de muitos samaritanos. Depois, no final do capítulo, aí vocês podem ver do 39 ao 42, eles ouvem Jesus, eles creem em Jesus, porque eles veem aquilo que a mulher fala, e Jesus fica ali 2 dias ensinando aos samaritanos. Então a gente percebe assim, no nosso objetivo ali, nossa mensagem central, né, que de fato a salvação, o Evangelho vence todas as barreiras na salvação do pecador, porque não foi só uma samaritana que foi salva, foram muitos samaritanos, uma coisa que o judeu jamais conseguiria conceber. Mas o Evangelho tem esse poder de furar essas barreiras, todas elas, e salvar o pecador. E a gente viu aí 4 ações de Jesus nesse encontro. Jesus ignora preconceitos, Jesus sacia a sede interior, Jesus confronta o pecado e Jesus conduz à verdadeira adoração. Eu espero que todos já tenham passado por esse trajeto, sendo confrontados por Jesus e agora buscando adorá-lo de modo verdadeiro.